Seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Mulheres que Inspiram. Aqui você vai escutar várias histórias de mulheres maravilhosas que, claro, são sócias do Clube Mulheres por Elas. Esse quadro ele foi criado especialmente para que as nossas sócias tenham visibilidade, apresente mais os negócios e consigam contar um pouquinho das suas histórias. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que é uma amiga minha e sócia do clube, que é a Marília Braz. Ela é nutricionista materno-infantil e está aqui hoje para contar um pouquinho da trajetória dela, de como tudo isso começou e de onde ela está hoje, que é um lugar super legal, que ela já conseguiu alcançar e subir vários níveis aí no seu negócio. Má, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. A gente está super feliz de ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Quem que é a Marília? Eu sou Marília Braz, eu tenho 37 anos, sou daqui de Poços mesmo, sou casada com o Flávio há 10 anos, sou mãe do Matheus de 6 anos e sou nutricionista há uns bons anos, me formei lá na USP de Ribeirão, fiquei 7 anos por lá, entre faculdade e residência, trabalhei por 6 anos num hospital aqui da cidade e fiz a minha transição de carreira depois que o Matheus nasceu, depois que eu comecei a introdução alimentar dele, e aí eu me vi nutricionista materno-infantil porque é um universo que eu me apaixonei e vi que eu posso ajudar muitas famílias através desses conhecimentos que eu adquiri com a minha vivência e hoje eu passo para outras famílias. Marília, você já falou aí pra gente que é a sua paixão, né? E o que te motivou a ser nutricionista? Olha, não foi nada assim um sonho de criança, né? Tanto que eu fiz o vestibular para engenharia de alimentos e aí eu tenho uma madrinha que é nutricionista e na época eu tinha muito contato com ela, eu achava que era uma carreira legal e me identifiquei, né? Comecei a ler mais sobre a profissão, fiz os vestibulares, passei e realmente casou com o que eu acredito, né? Eu acho que foi um amor que eu fui construindo pela profissão, não é uma coisa que eu desejei sempre, mas hoje eu sou muito feliz em ser nutricionista, né? Acredito muito no poder de ajudar as pessoas, as famílias, as crianças através da minha profissão, porque o que a gente come é o nosso combustível, né? Então a gente precisa saber comer bem para viver bem. Má, você contou um pouquinho pra gente da sua trajetória no hospital, que você trabalhou no hospital da cidade. E eu acredito que sempre que a gente tem um trabalho antes de empreender, a gente traz uma bagagem, traz aprendizados, né, habilidades. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória que você teve, né, antes de empreender. Quais habilidades que você tem hoje que foram adquiridas lá no hospital? Primeiro que pessoas são muito diferentes, a parte de relacionamento foi o que mais me marcou lá, né? O quanto eu preciso saber onde eu estou pisando, né? Que eu não posso esperar tudo das pessoas e que eu preciso fazer o meu melhor independente do que está rolando lá ao redor de mim, né? E entender que ali eu tenho que ser profissional, né? Não dá para ser amigo, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto profissional. E eu entrei muito imatura, né? Eu entrei muito menina nesse sentido e aí eu fui aprendendo que eu tenho o meu lugar, que eu preciso fazer o meu melhor e hoje eu olho assim, não foi exatamente lá que eu aprendi, mas o quanto eu precisava, né, não me preocupar tanto com o que os outros falam de mim, era saber mais quem eu sou. E eu comecei esse processo de autoconhecimento lá, né, lá eu comecei a fazer terapia para poder lidar com todos os desafios que eu acho que eram muito mais emocionais e pessoais do que técnicos exatamente, né, que como nutricionista eu fazia o meu trabalho, eu tinha os meus pacientes, mas essa vivência, né, essa maturidade dos relacionamentos é que eu peguei bastante lá do hospital. Você acredita que nessa evolução sua, né, da Marília, de tudo isso que você falou, se a maternidade influenciou e influencia
Totalmente. A vinda do Matheus foi uma transformação enorme aqui dentro, né? Me chacoalhou para ver quem eu realmente era, o que eu não aceitaria mais a partir daquele momento, né? Eu sempre fui a pessoa que tinha que agradar, que não sabia falar não, que meio que era submissa para poder agradar todo mundo. E com o Matheus eu comecei a me questionar tudo isso, né? E principalmente a questão de trabalhar no CLT, que foi uma coisa que mexeu e eu já tinha isso em mim, né? Quando eu engravidar, eu não vou voltar para o hospital, porque eu sabia do quanto eu precisaria me dedicar para ele, o quanto lá sugava as minhas energias no sentido de tempo, de energia mesmo, de vitalidade, e eu queria estar mais inteira para o Matheus. E aí ele veio para colocar a Marília num lugar assim que eu sou muito grata por isso. Mas ainda quando o Matheus era pequeno, né, coincidiu de ser pandemia. Conta pra gente, a pandemia ela trouxe muitos desafios, mas ela também trouxe muita oportunidade. E na pandemia você começou a atender online. Isso. E conta pra gente como que foi isso, como você fez, quais cursos você fez. Na época em que a pandemia aconteceu, eu trabalhava na escola, né, que o Matheus estudava, e comecei a atender a domicílio. E aí foi coisa de poucos meses, veio a pandemia. E na época, o Conselho de Nutrição não autorizava atendimento online, mas por conta da situação, a gente foi liberada. E eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram. Eu já tinha um perfil mais movimentado, porque eu mostrava a introdução do Matheus, as nossas vivências, e aí eu divulguei que eu estava atendendo online e comecei a fazer esses atendimentos, tanto pessoas de Postos, de outras cidades do Brasil, de outros países, né? E aí eu comecei a divulgar muita coisa no online, fazia lives, foi aí que eu criei o meu curso online também de introdução alimentar, né? Então foi uma oportunidade de expandir o meu trabalho, né? Porque hoje em dia a gente procura tudo no Instagram, na internet, para saber como que é o trabalho do profissional, e foi uma oportunidade sim de divulgar. O meu perfil cresceu muito nesse tempo, e eu fui estudando sobre marketing, sobre contabilidade, sobre, várias coisas, inteligência emocional, tudo. Eu sempre fui uma sedenta por estudar, né? Eu sempre quis ser uma pessoa melhor do que eu sou, né? E aí isso me fez buscar muito além da parte técnica da nutrição, porque a gente sabe que para ser uma empresária, para ter um negócio, a gente não pode ser só boa tecnicamente, a gente tem que ser uma boa gestora, enfim, em todos os sentidos. Muito bom, a pandemia trouxe, né? Foi um divisor de águas, realmente. Quem soube aproveitar tá colhendo os frutos, né? Marília, e quando você deixou de ser a nutricionista para ser a nutricionista materno-infantil? Então, esse universo entrou mesmo na minha vida com a introdução alimentar do Matheus, que eu estudei, mas eu comecei a ter muitas dificuldades, né? E eu falava que não era justo, né? Eu saber tudo que eu sabia, ser nutricionista e o bebê não comer, né? Eu falei, eu vou descobrir como que eu vou passar por essa situação e ter um resultado positivo. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo nos estudos, fiz vários cursos para entender todo o processo de introdução alimentar, né, toda a parte do desenvolvimento da criança, enfim, me especializei mesmo, né, e vi que era isso que eu gostava e comecei a atuar. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu sei que quando a gente faz uma base boa, a gente tem uma pessoa que come bem por toda a vida, né? Eu sempre acreditei nisso e fez todo sentido para mim. E dentro de tudo isso, né, dentro desse desenvolvimento, dessas mudanças que aconteceram na sua carreira, entrou o clube, né? Agora conta um pouquinho o que significa o Clube Mulheres por Elas para você e como que essa rede de apoio
te capacita para desenvolvimento pessoal, profissional? Eu acho que a coisa mais importante que o clube me proporciona é a ambiência, né? É ter mulheres que querem fazer o seu bem feito, né? Querem mostrar para os clientes, para as pessoas que elas não estão ali para brincar, elas estão ali para mostrar o seu melhor e fazer assim com excelência, né? Porque vocês fazem isso com excelência e passam isso pra gente, né? E claro que eu aprendo nas aulas, nas mentorias, né? Mas essa coisa de estar com as pessoas que querem caminhar no mesmo sentido, de fazer as coisas certas, de não passar por cima de ninguém, de não ficar com fofoquinha, isso é fantástico, porque a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas e lugares que nos motivem a ser cada vez melhores, né? E eu sei por experiência própria que estar no lugar errado com pessoas que não são positivas, que às vezes só reclamam, faz você ir para esse caminho também. E estar no meio de mulheres que querem bem uma das outras, que desejam o sucesso do negócio das outras, faz a gente só correr atrás do nosso, porque eu não tenho tempo a perder para ficar reparando no negócio da outra ou falar mal do negócio da outra. Eu quero fazer o meu dar certo. Então isso para mim é fundamental. Então é possível sim ter um ambiente feminino de mulheres apoiando outras mulheres, de mulheres falando bem de outras mulheres, porque a gente tem crenças limitantes, né? Que as nossas mães, as nossas avós falavam, né? Ah, a mulher não gosta de mulher, mulher fala mal de outra mulher. Sim, isso existe, né? Mas aqui dentro não. E inclusive se existe, a gente não permite, a gente faz com que isso acabe. Marília, você falou pra gente aqui do seu curso online. Conta mais pra gente como que funciona, como que você continua motivando, trabalhando com as famílias, né? Oferecendo um atendimento ali excelente através desse curso online. Então, o método IAS, o método Introdução Alimentar de Sucesso, ele nasceu de uma necessidade de expandir mesmo o conhecimento, porque nem todo mundo pode vir até mim, nem todo mundo tem disponibilidade de um atendimento, ainda que online, e aí o curso, ele tem essa possibilidade da família assistir às aulas de onde elas estiverem, quando elas puderem, porque as aulas são gravadas, né? O acesso é por 2 anos, então dá para acessar o conteúdo por muito tempo e tem um suporte pelo grupo de alunas que a gente faz de acordo com as dúvidas que elas tiverem, que surgirem. Então é um curso que eu tenho um carinho imenso, porque o que tem lá dentro tem muito valor, já mudou a vida de muitas famílias, né? Porque a introdução alimentar é a gente plantar a sementinha para colher lá na frente com uma boa alimentação. Então é realmente um produto que eu vejo que faz a diferença na vida das famílias. A gente está falando aqui do curso de introdução alimentar, falamos um pouquinho desse início, né? Mas conta um pouco pra gente, Má, como que você trabalha, qual é o público que você trabalha. Eu tenho filho, o Rafael, inclusive é pacientinho da Má, ele está passando aí por seletividade alimentar, então conta mais quais são as especialidades aí que você oferece. Então, hoje eu atendo as gestantes, os bebês e as crianças, né? Na parte de gestantes, eu faço o acompanhamento pré-natal, a gente avalia a alimentação, a parte de suplementação, para ter um ganho de peso saudável e adequado, né? Porque muitos nutrientes são necessários, não dá para negligenciar essa fase, porque o bebê precisa, né, se desenvolver bem, crescer bem, a gente trabalha tudo isso. Então é uma coisa bem individualizada, personalizada, para oferecer uma alimentação que seja nutritiva e prática ao mesmo tempo para a gestante, para ela conseguir executar, né? E aí a gente atende primeiro, segundo, terceiro
trimestre. E para os bebês eu faço a parte de introdução alimentar, oriento todas as famílias, né, que me procuram, a gente fala de todo o conteúdo, eu faço demonstração no consultório, avalio prontidão do bebê, avalio suplementação também, que é super importante para o bebê, que às vezes fica muito doentinho. A gente vê uma dificuldade mesmo de pessoas em ler exames, né, em entender exames, em suplementar. Interpretar exames vai muito além de valores de referência. A gente tem todo um conhecimento por trás para poder interpretar e fazer a suplementação correta, individualizada, né? E aí, por fim, eu atendo as crianças, a partir de 2 anos, principalmente as que passam pela seletividade alimentar, que é a recusa alimentar. A gente faz todo um trabalho de reaproximação desses alimentos. Eu converso muito com as famílias, porque é importante que eles falem a mesma língua que eu em consultório e para que essa criança se sinta confortável novamente diante do alimento, que às vezes ela tem medo, fobia daquele alimento. A gente vai trabalhando para que ela vá perdendo esse medo. Então é um trabalho mais lento, mas é muito gratificante ver a criança se reaproximando, né? É um trabalho de formiguinha, mas vale muito a pena, porque toda criança merece comer bem, né? Ela tem uma vida toda pela frente para se alimentar e, como eu disse lá no início, a alimentação é o nosso combustível. É muito importante que seja feita da melhor forma. E nem sempre é lento, né? Nem sempre é lento, às vezes a gente se surpreende. A gente vê os resultados, o Rafael inclusive, né? A gente tá tendo resultados muito legais com ele, né? Que bom, Mar. Marília, foram muitos desafios até você chegar aqui. Eu queria que você falasse, além desses desafios que você já superou aí, e falar um pouquinho para essa mulher que está aqui te assistindo, que tem essa vontade de sair do CLT e empreender. Como superar, né? Então, os desafios existem mesmo, né? Mas eu sempre encarei o desafio, sempre não, mas depois que eu aprendi, os desafios são oportunidades para a gente evoluir tanto na empresa quanto como pessoa. Mas quando eu saí do hospital, por exemplo, eu deixei de ter meu salário, né? Eu fiquei dependendo do meu marido. É claro que o dinheiro era nosso e tal, mas tive esse desafio, mas ao mesmo tempo, estar ali com o Matheus, passar pela transformação que eu passei, me fez querer buscar outras coisas, né? E eu vi que eu poderia empreender, mas não é fácil, a gente tem que procurar abrir empresa, tem que ver contabilidade, tem que ver financeiro, tem que ver isso, tem que ver aquilo, e a gente vai aprendendo com isso, né? É um processo lento, tem coisas chatas de se fazer. Quem fala que só faz o que gosta está mentindo, porque por trás de todo negócio tem o que a gente não gosta de fazer. Mas hoje eu penso muito assim, se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que aceitar pagar o preço por isso, porque senão a gente fica onde a gente está, a gente se acomoda e não vai. Então é assim, por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira live, né, deu frio na barriga, deu medo, mas eu fui lá e fiz, né? Não foi a melhor live, mas eu fiz. E se eu não fizer a primeira vez de tudo, as coisas não tem como melhorar, né? Tudo é treino, tudo é a gente fazendo a cada dia para ficar boa naquilo. Eu sempre falo assim que a gente tenta equilibrar vários pratinhos, mas primeiro eu equilibro um, fico boa naquele, depois eu vou, equilibro o outro, e assim eu vou fazendo isso, né? E uma coisa que me ajuda muito a ter uma rotina melhor, a saber onde eu quero ir, é cuidar de mim, cuidar do meu corpo, fazer exercício, ter meu momento de meditação, de oração, estar com a minha família, né? Porque isso fortalece o meu espírito, a minha mente, para poder ser resiliente, porque é gostoso ficar ali no quentinho, né, no confortável, mas para a gente subir de nível a gente precisa se desafiar. A gente fala muito isso, né, dentro do clube, que não existe o Marília pessoal e o Marília profissional, né? É um conjunto. Por isso que a gente acredita no desenvolvimento
junto do pessoal e do profissional. Um vai se beneficiar, né? A minha empresa vai ser muito melhor se a Marília for melhor. Não tem como, não tem como separar. E o autoconhecimento é a chave, né? O autoconhecimento mudou a minha vida, né? Eu não fico sem me conhecer de alguma forma. Eu tô sempre me observando e eu sou outra pessoa depois de ter iniciado esse autoconhecimento e que eu obtive por várias partes, né? Assim, a parte de terapia, de cursos, de fazer aquela mentoria com você, de fazer consultoria de imagem, tudo isso agrega muito no autoconhecimento. Não tem fim, né? Não tem fim, não tem fim. Quem acha que tá pronto tá achando errado, né? É uma construção constante. É uma construção. Isso mesmo. Olha, e é impressionante, né? Nós empreendedoras, a Marília falou um pouquinho sobre isso, da gente ter que conhecer várias áreas do empreendedorismo. Porque na faculdade de nutrição, a Marília não aprendeu sobre contabilidade, ela não aprendeu sobre liderança, ela não aprendeu sobre gestão, sobre processo, ela não aprendeu nada disso. Então, quando ela começa a empreender, os desafios nem sempre são técnicos, porque a parte técnica da nutrição, ela já aprendeu, você já se garante. Agora, o empreender, quem te ensinou sobre marketing? Você não aprendeu na faculdade, né? Quem te ensinou sobre liderança, sobre time, sobre a importância de escalar seu negócio, sobre vendas? Então, assim, empreender é isso, é aprender diversos assuntos e saber que você realmente precisa saber um pouco de cada um, né? Você é uma especialista, é nutricionista, mas se você é empreendedora, você precisa conhecer vários outros temas e assuntos. Mas muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho da sua história. Obrigada mesmo. Feliz pelo convite. E tenho certeza aí que várias mães e mulheres estarão inspiradas por você. Obrigada, viu? Obrigada.